Brasil supera a marca de 300 mil mortos pela Covid-19 em meio a um colapso hospitalar no qual faltam oxigênio, medicamentos, médicos, equipamentos e a carência de vacinas. Neste quadro, o presidente Bolsonaro continua negando o perigo da pandemia. Mesmo a nomeação de um novo ministro da Saúde não significa que Bolsonaro deixará de dar a última palavra. Afinal, é ele quem comanda o ministério. Lula pede a Joe Biden que compartilhe as vacinas excedentes dos Estados Unidos com o Brasil e outros países, enquanto se articula com a Rússia e com a China, que já estão compartilhando suas vacinas com o mundo. O consórcio de governadores do Nordeste comprou 37 milhões de doses da vacina Sputnik para distribuir a todo o povo brasileiro. Vários prefeitos fazem o mesmo. Porém, a distribuição e a vacinação são muito lentas, perigosamente lentas. Uma bomba viral pode estar explodindo no Brasil. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Aqui estamos uma vez mais, uma saudação a todos vocês que nos acompanham. E hoje para tratar de um tema que continua sendo muito duro, muito trágico, um verdadeiro desastre para o Brasil, que é o tema da pandemia, que mesmo com a troca de um ministro da Saúde, com a entrada de Marcelo Queiroga, não significa que possamos mudar realmente os métodos e uma política sanitária adequada para combater essa pandemia, que já ultrapassou. Hoje chegamos a esse dado trágico, macabro, 2.000 mortos dias, uma semana superior a essa média de 2.000 mortos dias. Para nos explicar o que significa esse novo ministro, essa mudança no ministério, se é que há alguma mudança de conteúdo, o nosso convidado de hoje é o ex-ministro da Saúde do governo Lula e também senador da República pelo estado de Pernambuco, o senador Humberto Costa, do PT, a quem dou as boas-vindas e muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui em Telesur. Bom, eu que quero agradecer a você, Beto Almeida, esse convite, uma alegria poder falar para todo mundo na América Latina, por intermédio da Telesur, particularmente no programa Latitude Brasil. Respondendo à sua pergunta, na verdade, essa mudança aqui no Brasil, nós dizemos que é uma troca de 6 por meia dúzia, né? É verdade que nós tínhamos um general especializado na área de logística, sem qualquer conhecimento sobre a área de saúde, sobre o Sistema Único de Saúde, e agora nós temos um médico. Mas, a julgar pelo discurso desse médico cardiologista, que até do ponto de vista profissional parece ser uma pessoa com algum grau de respeitabilidade, mas a primeira fala do ministro, do novo ministro, foi de que a política continuará a mesma, será uma ação de continuidade dentro daquilo que é a política de saúde do governo e do presidente Bolsonaro. Então, eu acredito que não acontecerão grandes mudanças, não é? Talvez um esforço maior para a obtenção de um maior número de vacinas, alguma coisa mais especificamente em termos de uma tentativa de ampliação de novos leitos hospitalares, particularmente na área da terapia intensiva, mas eu creio que, do ponto de vista especialmente do distanciamento, do isolamento social e de outras medidas que estão sendo fundamentais agora nessa segunda onda, eu creio que nós não vamos ter uma mudança muito significativa da parte do governo federal. O que é preocupante porque os governadores dos estados, os prefeitos, já perderam muito da sua força para impor essas medidas de isolamento e distanciamento social. E poderia isso ser minimizado
se de fato o governo federal assumisse a coordenação desse trabalho, que, na verdade, nunca fez. Agora, senador Humberto Costa, nós temos aí uma situação que se agravou muito nos últimos dias, porque já superamos, como já foi dito, a média de 2.000 mortos diários. 2.000 mortos diários é uma calamidade, uma tragédia sem tamanho. Que medidas ainda são indispensáveis e que deveriam, mesmo que significasse uma espécie de cavalo de pau, o que precisa ser feito urgentemente e o que está ao alcance dos governadores e dos prefeitos, mas que o presidente da República acaba atrapalhando? Bem, eu acho que os prefeitos e os governadores eles estão se rendendo ao que é efetivamente necessário, né? Nós estamos precisando de uma quarentena rígida em vários estados, em várias cidades. A capacidade de atendimento do sistema de saúde ela já foi completamente superada. As pessoas agora estão morrendo sem ter condição de receber o socorro necessário. Já não temos leitos de unidades de terapia intensiva em quantidade suficiente para atender a população. Só para você ter uma ideia, eu anotei algumas coisas aqui. Em 15 estados do Brasil, nós temos 27 estados, em 15, mais de 90% dos leitos de UTI estão ocupados, né? Em 24 estados, mais o Distrito Federal, esse percentual ultrapassa os 80%. E nas capitais, 25 capitais, né, já têm uma ocupação de mais de 80% e 19 também ocupação de mais de 90%. Então, a capacidade que nós temos de ampliar o número de leitos de UTIs, por exemplo, para atender as pessoas doentes, é muito pequena agora. Não só porque você não tem infraestrutura para isso, mas, principalmente, nós não temos profissionais em número suficiente para o atendimento em nível de cuidados intensivos, né? Então, muita gente vai morrer em casa, muita gente vai morrer na porta do hospital ou numa cadeira de hospital, recebendo o tratamento que for possível. Então, o que se pode fazer efetivamente é um conjunto de medidas heróicas para reduzir drástica e rapidamente o contágio, a transmissão. E isso só se faz com o distanciamento e o isolamento social. Não significa o Brasil todinho, um país que tem uma dimensão continental, começar um lockdown no dia tal até o dia qual. Não, isso pode ser feito regionalmente. Há algumas regiões onde a situação realmente está insuportável. É o caso da região sul, apesar de ser uma das regiões mais ricas do Brasil, entrou completamente em colapso o sistema público e o sistema privado. Em muitos lugares, o setor privado está lançando mão de leitos de tratamento intensivo do setor público, porque já esgotou a sua capacidade de atender as pessoas que pagam um seguro-saúde aqui no nosso país, não é? Então, algumas regiões precisam urgentemente de uma ação forte que utilize a polícia militar, a polícia civil. E se nós tivéssemos outro governo, talvez até as Forças Armadas para garantir que as pessoas possam ficar em casa. Agora, qual é o grande... Senador, o governo destinou recentemente cerca de 2,8 trilhões de reais aos bancos, quer dizer, não há falta de recursos, porque era injustificável, à primeira vista, essa transferência aos bancos. Se os recursos fossem investidos, inclusive para pagar, por exemplo,
trabalhadores para que se resguardassem em casa, como fizeram outros governos, a China, a própria Venezuela. Não seria por aí o esforço heróico também a ser feito? Sim, na verdade, esse é um outro problema, porque nós queremos que as pessoas fiquem em casa, não vão para a rua, não façam aglomeração. No entanto, a maior parte, uma boa parte da população hoje está passando por sérias necessidades. Nós tivemos nessa pandemia um processo rápido e aprofundado de empobrecimento da população, de aumento brutal das desigualdades e a volta da fome, não é? E agora que nós conseguimos convencer o governo e aprovar um auxílio emergencial, quer dizer, um recurso a ser transferido às famílias, esse recurso aprovado agora ele é completamente insuficiente para isso, né? Veja que no ano passado nós tivemos aí uma média de R$ 600 a R$ 1.200 por família, o que equivaleria aí aproximadamente a US$ 150 por família, não é? Em alguns casos, US$ 300. Agora, nós vamos ter menos de US$ 75 para dar a essas famílias, uma média de US$ 50 para você manter uma família durante um mês aqui no Brasil, no momento, inclusive, onde a inflação está crescendo muito e muito rapidamente, especialmente naqueles produtos que são consumidos pela população mais pobre. Então, realmente você tem razão. O que nós tínhamos que fazer agora era lockdown e, ao mesmo tempo, auxílio emergencial numa dimensão muito maior para muito mais gente. Estamos conversando aqui em Latitude Brasil com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, terra de Abreu e Lima, que foi companheiro de Bolívar, um grande brasileiro que lutou com o libertador da América Latina. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa e já voltamos, sabendo, inclusive, na opinião do senador, sobre a entrada de Luiz Inácio Lula da Silva nesse jogo para combater a pandemia. Já nós voltamos. Latitude Brasil está de volta, hoje conversando com o senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde do governo Lula. Ele é senador pelo estado de Pernambuco, PT de Pernambuco, terra de Abreu e Lima, o general Abreu e Lima, companheiro de Bolívar. Senador, uma das questões que envolve aí a dificuldade do Brasil, que está perdendo essa guerra para a pandemia, é uma dificuldade de natureza política, claramente, porque o governo negou sempre a existência de uma pandemia. Mas agora entrou um personagem novo em cena, no jogo político, que é Luiz Inácio Lula da Silva, e já entrou defendendo mais vacina, procurando contatos com Vladimir Putin e com Xi Jinping. O que é que muda com essa visão estratégica do ex-presidente Lula na luta em defesa da vida e do povo brasileiro? Bem, eu acho que muda muita coisa, né? Primeiro, porque obriga o governo Bolsonaro
a correr atrás do prejuízo, né? O presidente Lula, na sua manifestação essa semana, ele foi muito claro no sentido de que o enfrentamento à pandemia é a principal tarefa de toda a população brasileira, dele próprio, do nosso partido, e, portanto, ele fez uma defesa veemente da necessidade da vacinação, cobrou do governo a busca urgente, imediata, pela aquisição de vacinas. O Brasil tem dinheiro para fazer isso, nós aprovamos um crédito extraordinário de 20 bilhões de reais, que equivale aí mais ou menos a 4 milhões, 4 bilhões de dólares, né? Nós temos esse recurso para adquirir as vacinas e também essa entrada do presidente Lula, usando as relações que tem e o prestígio que tem também para destravar algumas questões, ajudaram bastante. Agora mesmo, os governadores de estado da região Nordeste adquiriram 37 milhões de doses de vacina da Sputnik. E essas doses vão ser entregues ao Ministério da Saúde para que sejam distribuídas com o Brasil inteiro. Então, vai beneficiar todo mundo. Por outro lado, na relação com a China, nós tivemos um compromisso do governo chinês de garantir que não haja qualquer tipo de redução de liberação para o Brasil do chamado IFA, que digamos assim, a matéria-prima, né, para o envasamento das vacinas aqui no Brasil. Então, isso já foi uma coisa muito importante. E hoje ele tomou algumas iniciativas interessantes também. Ele deu uma entrevista à CNN Internacional, onde fez um pedido ao presidente Biden para que convoque urgentemente o G20 para discutir o acesso às vacinas, não somente para os 20 países, mas a vacina para o mundo, né? Nós temos uma previsão aí de produção de 2 bilhões de doses de vacinas, não é? E nós sabemos que a população mundial é muito, muito, muito maior do que isso, não é? Então, esse chamado político de Lula à responsabilidade do G20, do G8, da própria ONU, é uma coisa importante para estimular que outros atores entrem nesse processo para enfrentar um problema que não é mais do Brasil nem dos Estados Unidos, é um problema mundial, não é? Agora, se nós já sabemos, senador, que é absurdo o fato do Brasil, um país tão rico em nióbio, tão rico em minério, tão rico em petróleo, faltar aí os meios mais básicos para o atendimento médico à população, mais absurdo ainda é lembrar que 14 mil médicos cubanos foram dispensados pelo governo Bolsonaro por uma razão absolutamente de reacionarismo ideológico, e agora estão fazendo muita falta porque o não atendimento médico aumentou a letalidade. Como é que o senhor vê isso? Sim, sem dúvida, isso é algo que foi crucial também para que nós chegássemos a essa situação, não é? O Brasil hoje é o segundo país em número de mortes pela Covid, apesar de nós termos apenas 3% da população mundial, nós temos 10,3% do número de pessoas mortas pela Covid-19. Somos o segundo país em número de casos também, já ultrapassamos a Índia, estamos com mais de 12 milhões de pessoas que foram infectadas, né? Então, esse cenário todo ele é extremamente preocupante. E, como você disse muito bem, a situação da população, num contexto como esse, muito agravada pela condição socioeconômica, mostrando que nós teremos muita dificuldade de superar
esse momento que estamos vivenciando aqui no Brasil hoje. Para o Fórum dos Governadores, aí o governador Wellington Dias, do Piauí, que é o coordenador, anunciou, como o senhor já mencionou, a compra de 37 milhões de doses da Sputnik. Mas parece que a Anvisa não está vivendo o tempo real e a gravidade do que o país está. Ninguém quer aprovação de qualquer jeito, mas é preciso considerar que o caso é absolutamente emergencial, porque nós estamos quase chegando a 300 mil mortos. O que há de dificuldade burocrática ou ideológica na Anvisa para aprovar a vacina Sputnik? Não, eu acho que teve um pouco disso num determinado momento. O governo Bolsonaro tentou, por várias maneiras, politizar, né, ideologizar a discussão sobre a vacinação, inclusive atacou claramente a Coronavac, que é a vacina chinesa, desqualificou, né, disse que a vacina não tinha qualidade. E o interessante é que, até agora, o Brasil vacinou 5% da população e mais de 80% das vacinas utilizadas foram as vacinas chinesas, que ele não queria. Não é? Com relação à Sputnik V, já há uma autorização por parte do Supremo Tribunal Federal para o processo de importação, e a Anvisa precisaria aprovar no espaço máximo de 5 dias. Nós também, no Congresso Nacional, aprovamos uma decisão semelhante e a própria Anvisa diz que é perfeitamente possível, em 5 dias úteis, ela fazer a aprovação da vacina. Precisava, dizia a Anvisa, que os produtores russos e também a empresa brasileira que vai produzir aqui no Brasil fornecesse toda a documentação para análise. A empresa disse que estava ultimando essa entrega dos documentos e eu acredito que não haverá mais demora em relação a isso. Acho que vai ser o tempo suficiente para que haja a importação. Né? Eu creio que agora, no mês de abril, nós deveremos receber uma boa parte dessas vacinas. Senador, o senhor é um médico também sanitarista, defensor do SUS, intransigente defensor do SUS, Sistema Único de Saúde, que é uma ferramenta que está subutilizada em razão das ações desastrosas do governo Bolsonaro. O que é que precisa e que pode ser feito imediatamente para que o SUS tenha plena capacidade de ação e aí, sim, salvar vidas, que é a sua grande especialidade? Bem, o SUS ele realmente é um sistema muito bom, não é? Que, apesar de ter pouco dinheiro, é mal financiado pela União, pelos estados, pelos municípios, mas ele segurou uma barra muito grande. Sem o SUS, a situação no Brasil seria muito pior, a catástrofe seria muito maior, não é? Só que o SUS não foi utilizado de forma adequada e na sua plenitude. Por exemplo, a área da atenção básica, o atendimento primário, é uma área que não foi muito bem usada. No caso, por exemplo, de Cuba, no caso da Venezuela, da Nicarágua, de outros países que conseguiram um bom controle, esse controle começava lá na área, no bairro, não é? Com os agentes de saúde, com o médico do Programa de Saúde da Família, que fazia o acompanhamento das famílias, que fazia o diagnóstico precoce, que indicava o isolamento social, que fazia a testagem. Aqui no Brasil, nada disso foi feito. Aqui, basicamente, foram os hospitais segurando a situação das pessoas acometidas pela doença. Hoje, um outro fator importante nisso que nós falamos, ou seja, medidas de prevenção, vacinação, uma outra questão fundamental seria a gente utilizar adequadamente a atenção básica, a atenção primária, que perdeu muito da sua força com a saída dos médicos cubanos, mas que ainda assim
cobre uma parte muito importante do território nacional. Então, sem dúvida, o SUS ainda é um espaço importante que precisa ser trabalhado. Muito obrigado, senador Humberto Costa, por sua entrevista aqui em Latitude Brasil, do Telesur. O senador Humberto Costa é contemporâneo, conterrâneo, aliás, conterrâneo de Abreu e Lima, o general Abreu e Lima, pernambucano que lutou ao lado de Bolívar, e é um prazer tê-lo aqui conosco. Voltaremos ao tema, esperando no futuro ter melhores notícias. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Um grande abraço para você, Beto Almeida, um abraço para todos os nossos irmãos e irmãs sul-americanos. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Até a semana que vem, onde estaremos novamente com Latitude Brasil por Telesur. Tchau, aquele abraço.